Que dia festivo, né? Podemos terminar assim também esse dia, louvando ao Senhor juntos. Muito obrigado, jovem que deu o seu testemunho. Como é importante seguir a Jesus, né? Tantas escolhas que nós fazemos na vida, mas deixar tudo com Ele, deixar outras coisas, quem sabe, para trás, seguir a Jesus, vale a pena. Alguns de nós que já somos jovens há mais tempo, né, nós já estamos seguindo a Jesus há muitos anos e a gente não se arrepende, né? Cada dia uma surpresa nova, né? Cada dia, né, mesmo no meio das lutas, a gente sabe que o Senhor está ali junto. Privilégio muito grande estar com vocês aqui mais uma vez. Obrigado, pastor Eliezer. Pastor Eliezer conhece muito bem o nosso trabalho missionário, foi presidente da nossa convenção durante alguns anos. A irmã Roseli fazemos parte de uma junta de educação teológica juntos também. De vez em quando a gente se vê no Zoom, né? E estamos aí trabalhando com treinamento de obreiros, pastores, os nossos seminários. E temos muita atividade acontecendo na nossa denominação. E, de fato, essa semana que estamos entrando agora, vamos estar lá em Foz do Iguaçu e ouvindo um pouco mais daquilo que Deus está fazendo, mas também novos desafios, né? Não queremos parar. Somos uma denominação missionária, costumamos dizer, um DNA missionário. Já, né, começamos com os missionários vindo da Suécia, alguns vieram também da Alemanha, inclusive da Finlândia, né? O missionário Samuel, que trabalhou aqui, era finlandês, e outros que têm trabalhado também na Noruega, têm trabalhado conosco ao longo desses anos. E foi gerando essa denominação que tem essa característica evangelística, missionária, mas que também, naturalmente, preza pela boa formação dos nossos pastores, obreiros e missionários. Eu falei hoje de manhã sobre a nossa revista, eu acho que alguns pegaram, temos mais algumas lá atrás. Agora, se alguém não recebeu a revista hoje de manhã, estamos nesses dias, inclusive vai ser oficialmente lançado agora no sábado, lá em Foz do Iguaçu, a nossa campanha de missões para esse ano de 2024. A gente tem que pensar, os anos passam tão rápido, né? O tema desse ano é fazendo discípulos, indo, batizando e ensinando. É uma continuação, podemos dizer, do nosso tema do ano passado, que era venha o teu reino a todos os povos. Quando o reino de Deus chega, discípulos são formados, são feitos. Há também outras consequências, naturalmente, da vinda do reino, transformando vidas, mas também sociedades, contextos diferentes. E queremos ver essa continuidade. Então, esse ano, estamos enfatizando principalmente a questão do discipulado, tanto em termos de evangelização, como também, naturalmente, o ensino nas escrituras, dentro da igreja, também nos nossos seminários. Também queremos ver, naturalmente, uma transformação da nossa sociedade e também ao redor do mundo, através de discípulos de Jesus. Então, também o discipulado inclui o dia a dia nosso, né? No trabalho, na escola, lá em casa, no meio da sociedade onde nós estamos. Inclusive, nós temos uma boa oportunidade logo, né? Dia 15 de março, abre aí para a gente fazer a declaração de renda. Lembra que você é um discípulo de Jesus quando vai fazer a sua declaração de renda também, né? Não precisava nem falar, eu sei disso. Nossa revista aqui traz bastante informação missionária. Bem no meio assim da revista, inclusive dá para destacar essa parte central. E você pode destacar isso aqui e depois pendurar ali na frente do seu lugar de oração e orar pelos missionários. Nós temos atualmente 63 missionários em 21 países diferentes, trabalhando, que são sustentados pelas nossas igrejas na convenção.
temos outros obreiros que estão vinculados de alguma forma conosco, através das igrejas locais, mas esses são os missionários, na qual nós temos uma responsabilidade como denominação. E se vocês olharem o mapa aqui, vocês vão ver, né, que estão em todos os continentes. Depois vocês olham na revista. Nós temos missionários trabalhando aqui na América Latina. Já foi mencionado aqui a Cristiano e o Samuel, que estão na Bolívia. Temos missionários que estão trabalhando no Peru já há muitos anos. Inclusive igrejas ali sendo formadas, uma denominação formada. Hoje dirigida pela missionária e pastora Nilzete Flores. Uma baiana desse tamanho que dirige o trabalho das igrejas, também o ensino teológico lá no Peru. E temos no Paraguai, aqui pertinho, né? Um trabalho missionário que já completou 50 anos e ainda estamos dando um certo apoio. Existe um novo projeto sendo pensado aí para a Cidade Leste, e isso vai ser muito interessante, o grande desafio que existe inclusive nessa região, né? Como eu mencionei hoje de manhã, essa semana, essa madrugada, na verdade, dependendo de onde a pessoa está, começa o mês sagrado dos muçulmanos, o Ramadã, e a região aqui de Foz do Iguaçu, Cidade Leste, tem uma concentração bastante grande de muçulmanos, inclusive mesquitas grandes, né? Então é um período aqui que nós podemos também estar orando, né, pelos povos muçulmanos ao redor do mundo, inclusive perto de nós aqui. E temos um novo projeto no Uruguai. Já estivemos trabalhando no Uruguai com missionários lá, estamos retomando, dando apoio a pastores e igrejas no Uruguai, e vocês têm um pouco sobre isso também na nossa revista aqui. Estamos na África, em vários lugares, e eu sei que vocês têm acompanhado o pastor Alain Delon, a irmã Tamila, que estão em Guiné-Bissau. Eu visitei eles há alguns meses atrás, e é impressionante ver o trabalho que eles estão realizando, é fantástico. E então também quando entram os jovens, as irmãs, inclusive com a irmã Tamila, pastora Tamila na frente, dançando, entrando na igreja, você também não fica parado não, e começa a louvar a Deus, né? E mesmo a gente meio desajeitado tem que começar a dançar também ali, né? É só aceitar a situação. Mas um trabalho muito bonito que eles estão realizando ali, inclusive com alguns obreiros agora nacionais que nós queremos apoiar, chegando a lugares não alcançados em Guiné-Bissau. Tem bastante trabalho missionário lá, de várias denominações, missões brasileiras principalmente, mas tem ilhas e tem lugares, principalmente mais para o interior de Guiné-Bissau, mais perto de Senegal, que ainda tem comunidades, tem tribos, inclusive tribos muçulmanas não alcançadas. Então é um trabalho muito interessante aquilo que está sendo feito ali. Ali tem outro casal também, a Daçael e o Enéas, que também estão fazendo um excelente trabalho ali naquele lugar. Temos um trabalho na África do Sul, que tem crescido bastante, pastor Fábio, a irmã Gilca, que já estão há alguns anos ali. É um trabalho tanto com sul-africanos, como também outros grupos que vêm como refugiados para a África do Sul. E de uma forma muito especial, moçambicanos. Então, no lugar chamado Macoco, eles têm cultos em português, em inglês, e às vezes também em Zulu, que é a língua do povo sul-africano, e ali as igrejas estão sendo estabelecidas. 2 novas igrejas foram plantadas esse ano que passou ali naquela região. Estamos também em Moçambique, e ali também com um trabalho novo de plantação de igrejas. Geralmente esse trabalho de plantação segue também, naturalmente, um desenvolvimento comunitário, agrícola, também cuidado de saúde e outras áreas, educação, né, que faz parte disso, nesse pacote missionário que nós temos ali na África. Temos Oriente Médio, e ali temos um casal que inclusive vai estar conosco aqui em Foz do Iguaçu,
pastor Jonathan e a pastora Silvana, que estão em Israel. E não sei se alguns de vocês vêm acompanhando o relato que eles têm feito acerca do trabalho lá e a situação bastante problemática, principalmente depois de 7 de outubro, né, quando aconteceu ali aquele ataque terrorista e a situação que ali está. Mas ali eles desenvolvem um trabalho de igreja. Pastor Jonathan, escutem bem, ele é pastor evangélico, chama-se lá messiânico, em Jerusalém. Que tal? Nós temos um pastor em Jerusalém. Bonito, né? Bandeira de Israel está ali. Não esqueçam de orar por Israel, mas também orem pelos palestinos, né? A situação ali, tem muitos evangélicos também ali, inclusive na faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia, né? Belém, por exemplo, tem um seminário batista, inclusive já estive lá visitando, que forma pastores, obreiros árabes e palestinos, né, para as igrejas evangélicas ali. Quando eu visitei Belém, né, ali onde está esse seminário, o prefeito da cidade era um membro da igreja batista daquela cidade. Inclusive esse é o acordo que existe ali na Cisjordânia, que o prefeito da cidade sempre tem que ser um cristão. Isso já está escrito ali nas leis daquele lugar. Bom, isso é um detalhezinho. Estamos trabalhando também na Jordânia, que é um campo novo, que nós estamos entrando ali, na verdade em cooperação com uma outra missão, chamada Povos Muçulmanos Internacional. Se alguém de vocês já ouviu da Zazá, né? É a missão da Zazá. Então nós temos mais 2 irmãs agora trabalhando com essa missão, uma que está ali na Jordânia e outra que está na Indonésia trabalhando. Então estamos ali alcançando, e esse período, né, e todos eles têm me mandado mensagem esses dias, orem especialmente, porque esse mês ele é muito importante. E esperamos, né, que Deus se mostre, se revele, e que eles conheçam a pessoa de Jesus Cristo, ou como até no Alcorão está mencionado, Isha, Jesus, né? Temos missionários também na Ásia. Eu sei que vocês têm acompanhado a Nubinelma e o Dizani, trabalhando no norte da Índia. O norte da Índia, na verdade, era chamado Cemitério dos Missionários. Nós temos como missão sueca, que deu origem à CIB aqui, missionários trabalhando lá desde 1908, 4 anos antes de começar o trabalho aqui no Brasil. Nós já tínhamos missionários na Índia. Mas o norte da Índia, muito hindu, muito fanático. Ali passa o rio Ganges, e ali tem muito da idolatria, né? Milhares, milhões de deuses, e tem sido muito difícil para o crescimento do evangelho ali. O sul da Índia tem grandes igrejas, mas o norte da Índia sempre foi muito difícil, e ali que a Nubinelma e o Dizani estão. O que vem acontecendo nos últimos 20 anos, mais ou menos, é um avivamento naquela região. Centenas de igrejas novas são plantadas todo mês ali no norte da Índia. Uma nova estratégia, trabalhando mais de uma forma mais contextualizada, mais do jeito indiano, usando principalmente leigos indianos, recém-convertidos, né? Aqueles que ainda estão naquele fogo de ter aceitado Jesus, né? Que não se acostumaram de ser crentes e ficaram só crentes de banco, né? Como às vezes a gente fica, né? Meio com medo, inclusive, quem sabe, de falar de Jesus. Mas aqueles que ainda estão com muita coragem, esses estão plantando igrejas lá. E nós temos um trabalho hoje, do qual também como CIB estamos de alguma forma participando, também a nossa missão sueca, que nesses últimos 20 anos, mais ou menos, deve ter alcançado em torno de 2 milhões de pessoas. São em torno de 30, 40 mil novas igrejas, pequenas igrejas,
muitas delas caseiras inicialmente, mas que estão crescendo. Então, orem pela Índia. Hoje parece que é o maior país em termos de população, já passou até a China. É um grande desafio. Mas ali Deus está fazendo grandes coisas. E a igreja na Índia está enviando missionários para diferentes lugares. Então é uma bênção muito grande aqui que está acontecendo lá. Temos nosso missionário do Japão, 2 casais ali, que já estão trabalhando há algum tempo. No Japão, também um desafio muito grande. O evangelho já está, a igreja evangélica já está no Japão há mais ou menos 160 anos. Mas nunca alcançou mais do que 1% da população japonesa. E isso, principalmente devido à tradição, também o shintoísmo, que é uma forma uma religião que mistura, podemos dizer assim, toda a adoração aos ancestrais, o reconhecimento, é muito forte a questão da família, né? E isso faz com que é muito difícil. E a gente pode dizer que é uma forma de budismo que está ali bastante forte. Mas ali uma igreja tem sido plantada, está crescendo. O pastor Jansen e o pastor Keller, que estão à frente desse trabalho, nos dão relatórios de novos convertidos. Inclusive há poucos dias atrás tiveram um batismo lá também. Então ali estamos, no Japão também. E até na Papua Nova Guiné. E vocês estão colaborando, né, com a Raquel e o Alessandro, que está trabalhando ali. É uma cooperação com a Convenção Batista Brasileira. O Alessandro é sustentado pela Convenção Batista Brasileira e junto com a Wycliffe, a Missão Além, tradução da Bíblia. Falei com a Raquel essa semana e ela estava falando que agora estão alcançando uma nova aldeia, um novo grupo, está começando um processo de tradução da Bíblia ali, né? Então, desde o Peru até Papua Nova Guiné, estamos trabalhando. E aqui, pula-se também, ou tem aqui também a Europa, né? Não vou pular a Europa. Aqui temos trabalhos bem interessantes acontecendo, que é uma mistura, às vezes, de plantação de igreja, também ensino teológico, mas também revitalização de igrejas. Acho que vocês já ouviram que muito do cristianismo na Europa tem decrescido. A Suécia mesmo, né, a bandeira está ali, do lado de Israel. A Suécia, ela enviou muitos missionários. Os primeiros missionários da Assembleia de Deus eram suecos. Vieram via Estados Unidos, mas eram suecos. Por isso depois vieram muitos outros missionários do movimento pentecostal sueco para trabalhar aqui, né? E a Suécia mandou missionários batistas para muitos lugares do mundo, também de outras igrejas. Mas hoje, calcula-se que, quem sabe, 5% da população sueca vai à igreja. Isso incluindo os luteranos. Naturalmente, nem todo mundo deixou a fé em Deus. Tem muitos que creem em Deus, a existência de Deus. Mas tornou-se também um campo missionário. E nós temos missionários na Alemanha, trabalhando com revitalização de igrejas. Também em Portugal, inclusive uma nova plantação de igreja numa cidade chamada Fundão, né? Parece que é o fim do mundo mesmo, né? Um lugar chamado Serra da Estrela, perto da divisa com a Espanha. Se vocês olharem no mapa, Coimbra, mais ou menos, subindo um pouquinho ali, indo para o lado da Espanha, está essa cidade de Fundão. E ali os nossos missionários começaram esse ano, esse trabalho. Já tinha alguns crentes ali, e estamos ali trabalhando junto com a Convenção Batista Portuguesa, na fundação dessa nova igreja ali. E na Espanha, e de novo eu sei que vocês têm acompanhado o pastor Marinaldo, a irmã Zenaide, ali em Miranda de Ebro. Nós estivemos junto com eles quando eles chegaram lá pela primeira vez, visitando. Tinha 5 irmãos
mais idosos que estavam ali naquela igreja, uma igreja que tinha os seus anos, mas parecia que estava morrendo, na verdade. Quando eu visitei eles o ano passado, no culto tinha pelo menos 35 pessoas, vários jovens. O trabalho tem tomado um novo impulso muito interessante ali naquela cidade. E pertinho dali está a cidade de Burgos, que é a capital daquele estado, Castilha e León. E ali então em Burgos, estamos juntamente com a Convenção Batista Espanhola, iniciando um novo trabalho. E ali está Lucas e Vitória, recém-enviados por nossa denominação, para estar trabalhando ali. Bom, eu podia continuar a noite toda aqui, mas vocês têm mais informação aqui, né? Mas vocês fazem parte disso. E a gente se alegra muito da parceria de vocês. Continuem, Deus continuará abençoando. E nós temos conversado sobre outras parcerias. Por exemplo, agora Uruguai também, eu sei que estão trabalhando ali, junto com a Missão Betânia. E temos outras missões aí. E hoje em dia, eu diria, cooperação é a palavra-chave. Nós não vamos alcançar os lugares difíceis, ainda não alcançados, se não trabalharmos em cooperação. Não é tão importante se está o nome da nossa denominação lá, né? Inclusive, é até irrelevante na verdade. O que nós queremos é que Jesus Cristo seja pregado, que Ele seja conhecido, né? Depois aquela igreja pode escolher o nome que ela quiser, porque cada cultura vai ter o seu estilo de igreja também, né? Mas queremos fazer parte disso e nos alegramos quando nós vemos esse trabalho crescendo, novos campos se abrindo, novas igrejas sendo estabelecidas e principalmente pessoas sendo discipuladas, sendo levadas a uma comunhão com Cristo Jesus. Então vocês têm mais informação aqui. Nós temos também os obreiros aqui nacionais. E entre as pessoas que vocês conhecem está a pastora Osanir, né? Lá de Pacaraima, um trabalho excelente, que inclusive está sendo conhecido agora em muitos lugares, né? A forma como ela e o irmão Antônio estão trabalhando ali naquele lugar. E temos outros obreiros nacionais avançando dessa forma também. Mais informação vocês têm aqui. E viu, vocês aí do louvor, tem um artigo aqui sobre discipulado através da música. Eu acho que nós como pastores temos que reconhecer que muito do ensino bíblico acontece através dos hinos, não é verdade? Por isso é tão importante escolher os hinos certos, os louvores certos. Porque muito daquilo que nós memorizamos, depois lembramos, é aquilo que nós cantamos, não é verdade? Uma responsabilidade grande que tem. Meu irmão Leif, que é músico e pastor, ele escreveu esse artigo aqui sobre discipulado através da música. E tem outros artigos. E para finalizar essa propaganda da revista, depois vocês olhem a página de trás, a contracapa. Nós estamos lançando esse ano, relançando na verdade, um curso de missões, chamado Pós-Graduação em Missões, juntamente com o nosso seminário em Esteio, no Rio Grande do Sul. E será um curso de 4 meses, online, 1 noite por semana. E começamos agora já em abril. E vocês sabem quem é o professor que começa agora em abril? Alguém tem coragem de adivinhar? Pastor Eliezer. Ele estará dirigindo essa aula aqui, né? Ele tem bastante conhecimento nessa área e tem principalmente uma prática de missões na igreja que é bastante importante. E aí nós teremos também em maio sobre contextualização, sobre questões culturais. Eu vou estar dirigindo algo depois em outubro, mais na área de estratégia missionária, e vamos trabalhando assim. Ainda tem lugar, e por ser pela internet, né?
então fica fácil também, a gente não precisa ter muita limitação. Mas aqui vocês têm um pouco mais de propaganda sobre isso. Romanos, capítulo 15. Quero compartilhar rapidamente um pouco da palavra de Deus, que tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui. Um texto bem conhecido, certamente. Eu volto com frequência a esse texto do apóstolo Paulo, porque diz alguma coisa sobre, eu diria, o espírito missionário que estava na vida dele e também na vida da igreja. Romanos capítulo 15, a partir do verso 17. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre a alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso, e de fato, são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Até aqui a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Continue falando conosco, Senhor, através do teu Santo Espírito. Vivifique a tua palavra em nossa mente e nosso coração. Queremos, ó Pai, ser alimentados. Queremos ser informados acerca dos teus planos, mas também transformados por ti. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O apóstolo Paulo está no fim da sua terceira viagem missionária. Ele está provavelmente em Corinto, quem sabe na casa do irmão Gaio, que era ali que a igreja se reunia. Ele está planejando voltar para Jerusalém, para Antioquia, da Síria, terminando assim a sua terceira viagem. Mas ao mesmo tempo ele está refletindo um pouco: o que eu vou fazer a quarta viagem? Qual vai ser o próximo lugar que eu vou alcançar? E ele começa a orar sobre isso, pensar, olhar o seu mapa, e descobre que lá, nos confins da terra, no seu mapa, está um lugar chamado Espanha, que ele sabe que não conhece a Cristo ainda, e ele quer chegar até lá com o Evangelho. Mas ele faz três coisas nesse texto. Em primeiro lugar, ele olha para trás. Ele olha no retrovisor e fala sobre aquilo que Deus tem feito. Inclusive ele diz que ele se orgulha, mas não
daquilo que ele fez, mas o que Deus tem feito através dele. E ele diz que desde Jerusalém, aqui está Israel, viu pessoal? Antioquia da Síria está um pouquinho mais para cima aqui. Hoje a Antioquia da Síria está dentro da Turquia. Interessante isso. Mas de qualquer forma, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, que seria mais ou menos a Albânia de hoje. Está aqui os Balcãs, aqui embaixo está a Grécia, aqui para cima, Macedônia, Caia, passando pela Ásia Menor, hoje é a Turquia. Todo esse lugar eu tenho pregado o Evangelho. Ele tem visto uma expansão geográfica acontecer através do trabalho que ele tem realizado, outros também naturalmente. Mas ele está se referindo agora às suas viagens missionárias até o momento. O Evangelho tem expandido. O Evangelho que cresceu, começou ali com Jesus, os seus discípulos, a primeira igreja ali em Jerusalém, depois a igreja em Antioquia, algumas outras igrejas vão surgindo, e de lá o Evangelho vem expandindo para o lado ocidental. Aqui está o mar Mediterrâneo aqui embaixo, né? Vocês lembram do mapa aqui? O Evangelho vem seguindo, mas não chegou até Gibraltar, não chegou até a Espanha, até aquela ponta do mar Mediterrâneo ainda. Mas ele pode constatar que, de fato, igrejas foram fundadas. E nós conhecemos isso de Atos dos Apóstolos, né? Quando nós seguimos as viagens de Paulo, também das suas cartas. A segunda coisa que ele diz é que não foi só uma expansão geográfica, mas foi principalmente uma expansão do Evangelho transformador, através de sinais e milagres. O Espírito de Deus tinha operado e os gentios tinham ouvido falar de Jesus e muitos tinham se convertido. Muitas pessoas tinham encontrado a Cristo ao longo dessa história. E o apóstolo Paulo se alegra com isso. E certamente quando ele pensa em dar continuidade, esse passado, esse fato, né, de que Deus tem estado com ele, tem agido dessa forma, era um importante impulso para seguir servindo ao Senhor. Hoje, na hora do excelente almoço, obrigado jovens, né, que nos prepararam aí, né? Eu desfrutei disso toda a tarde, né? Muito bom. Quando nós estávamos sentados ali à mesa, estávamos recordando algumas coisas do passado, inclusive pastores, missionários que estiveram trabalhando aqui. Essa igreja tem uma história, que eu estou entendendo é em torno de 50 anos mais ou menos, né? Você tem a sua história. Certamente você lembra o dia em que você aceitou Jesus e o que o Senhor tem feito na sua vida ao longo desses anos. Nós temos uma história como denominação e temos um certo orgulho dessa história. Quem sabe poderíamos ter crescido mais, quem sabe poderíamos ter feito mais coisas, mas nós podemos constatar que o Senhor tem sido fiel ao longo desses anos. E nós temos visto uma expansão, começando lá no interior do Rio Grande do Sul, na região das Missões, ali em Guarani das Missões, Ijuí, Santa Rosa, aquelas igrejas ali, expandindo para o resto do estado do Rio Grande do Sul, e aos poucos depois subindo. Hoje estamos em todos os estados do Brasil, e também esses campos fora. E damos graças a Deus por essa história. Podemos reconhecer a ação de Deus, a fidelidade do Senhor na nossa história individual, na nossa história como igreja, na nossa história como denominação. Verdade ou não? Amém? Amém. Isso é importante. De vez em quando precisamos fazer essa retrospectiva, né? Ver aquilo que Deus tem feito. É o que Paulo diz. Em segundo lugar, ele olha para um desafio atual, o presente.
E ele diz, olha, eu estou com muita vontade já de pegar um jatinho, não tinha, né? Já ir lá para a Espanha, mas eu tenho uma tarefa antes disso. E é que os irmãos ali na Macedônia e Acaia, Macedônia é Filipos, Tessalônica, Acaia é Atenas, Corinto, né? Atenas não sabemos quanto que deu lá, mas os irmãos ali em Corinto, nós podemos ler sobre isso nas cartas aos Coríntios, inclusive, principalmente a segunda carta. Eles sabiam da pobreza dos irmãos ali em Jerusalém, perseguidos pelos romanos, pelos judeus, que estavam sofrendo, e eles queriam abençoá-los, assim como eles tinham sido abençoados com o evangelho chegando lá. E Paulo tinha prometido levar essas ofertas para os irmãos lá em Jerusalém. Alguns tinham dito para ele, Paulo, não vai não, eles estão querendo cortar o seu pescoço lá. Você vai morrer se você for para lá. O pessoal lá não está contente com você não, né? O seu trabalho que você está fazendo. Eles acham que você é um traidor. Não vai não, Paulo. Paulo disse, não, mas eu prometi. Eu vou. Eu vou terminar essa terceira viagem, eu vou voltar para lá. E Paulo aceita esse desafio, acaba levando essas ofertas, e diz nos Romanos 11 que ele levou também alguns dos novos convertidos, das primícias, para ver se os judeus entendiam aquilo que Deus está fazendo também em outros lugares, né? Ele acaba sendo preso, inclusive, acaba ficando 2 anos lá preso. Eu já volto a isso. Às vezes nós temos desafios no presente que, quem sabe, não são tão agradáveis. Nós temos grandes desafios dentro do nosso país, na área, inclusive, financeira, social, né? Temos grandes desafios em relação a campos que precisam ser alcançados, e tem muita coisa. Você tem o seu desafio pessoal, eu também, né? Temos desafios como igreja, como nação, né? Temos desafios ao redor do mundo, a situação em que encontramos como humanidade e assim por diante. Mas eu acho que é importante aquilo que Paulo nos ensina também nesse texto. Não só de cumprir uma promessa, mas também ter a coragem de enfrentar situações onde ele sabe que corre risco, mas ele quer abençoar os irmãos ali que estão em necessidade. Me faz lembrar alguns daqueles que estão trabalhando ao redor do mundo hoje, que estão em situações, quem sabe, contextos bastante perigosos, inclusive alguns dos nossos missionários. Pelo menos uma vez por semana eu falo com as nossas irmãs que estão na Indonésia e na Jordânia no momento. E com o pastor Jonathan e a Silvana eu tenho conversado mais frequente ainda, né? Mas eles dizem, nós estamos aqui, é uma situação perigosa, mas nós queremos trazer uma palavra de esperança para esse povo. E nós poderíamos naturalmente multiplicar isso aqui, diferentes formas. Como igreja do Senhor temos desafios também no presente, né? Vemos Deus trabalhando no passado, certamente temos planos para o futuro, mas também uma realidade hoje, né? E a gente costuma dizer que cada geração tem que ganhar a sua geração. Então, nós temos responsabilidade por aqueles que estão vivos hoje, em todos os aspectos, levando esse reino de Deus, essa esperança que há em Jesus Cristo para as pessoas ao nosso redor. E eu não vou entrar aqui em questões sociais, políticas, justiça, outras questões assim, mas nós sabemos que também temos desafios nesse sentido. E a igreja do Senhor, ela precisa estar presente, ter uma voz profética na sociedade onde nós estamos. Mas Paulo também está olhando para o futuro, é a terceira coisa que ele faz. Senhor, para onde eu vou agora? Olha a Espanha ali. Mas é longe. Nunca caminhei tão longe, nem fui de camelo, nem de barco, tão longe como é a Espanha, né? Isso aqui está
Jerusalém, Antioquia, aqui está a Ásia Menor, a Turquia de hoje, grande desafio, inclusive, sobre o qual Paulo diz que já não tenho mais o que fazer de trabalho aqui, já tinha se estabelecido igrejas a partir de Éfeso, e o seminário de Éfeso, obreiros tinham sido preparados, muitos estavam sendo alcançados. Hoje a Turquia tem 85 milhões de habitantes e no máximo 11 mil cristãos, incluindo os católicos romanos e os ortodoxos ali. Grande desafio, né? Essa parte da Ásia que Paulo ali estava trabalhando. Orem pela Turquia. Não sei se tem um mapa aqui também em algum lugar, quem sabe. Mas Paulo está olhando para a Espanha. O evangelho não chegou lá ainda. E ele diz, é para lá que eu vou. E essa é uma das razões, quem sabe a principal razão, porque ele escreve essa carta aos romanos. Desde o começo da carta ele já fala, olha, eu tenho um recado para vocês. Eu tenho uma tarefa que eu quero que vocês participem. E é de participar comigo para chegar até a Espanha com o evangelho. Onde é que estava Roma? Aqui, na bota da Itália, né? Vocês conhecem ali, o mapa. Aqui está a Macedônia, a Grécia, né? Macedônia, a Caia, e aqui está a Itália. Aqui está Roma. A igreja de Roma é possível que foi fundada por pessoas que estavam no dia de Pentecostes e tinham voltado para as suas terras, tinham aceito Jesus. Então não é uma igreja formada ou fundada por Paulo ou por Pedro. Mas ali tem uma igreja. E Paulo escreve essa carta aos romanos com essa intenção de envolver essa igreja para chegar até a Espanha. E é uma estratégia muito interessante. O que se falava na Espanha naquela época? O que vocês acham? Não sei se nossos irmãos venezuelanos estão aqui. Vocês acham que falavam espanhol lá? Não, nem português. Falavam assim? Latim. Agora, qual era a capital do latim? Roma. Né? E eu posso pensar assim, Paulo pensa, para alcançar a Espanha, além de geograficamente estar no meio aqui, e é um trampolim para mim de Roma ir para a Espanha, também ali tem gente que já fala o idioma. Pode ser que Paulo falasse latim, não sabemos. Mas de qualquer forma era ideal ter alguns irmãos da igreja de Roma que já falavam latim para acompanhá-lo. Um grupo de jovens de louvor que iam acompanhá-lo para a Espanha para cantar em latim. Já pensaram? Não tem nada disso no texto bíblico, mas eu posso imaginar o que o Paulo, que era muito estrategista, né? Tinha boa estratégia, o que ele estava pensando. Mas Paulo se olha no espelho e ele vê ali um homem já bastante cansado. Na verdade ele não vê muito, que ele já está com uma deficiência física nos olhos. Paulo não era velho. Vocês têm ideia quantos anos ele teria nessa época? Alguém quer chutar? Só para ver se vocês estão acordados ainda. Quantos anos? 56? Não. 60, mais ou menos 60 anos. 60 anos é velho? Por favor, digam que não. Hã? Não, é jovem ainda, né? É, jovem mais tempo, mas ainda, né, não é tão velho assim. Eu já passei 12 anos disso. Mas a gente sabe o que Paulo tinha sofrido, não é verdade? Naufrágio, apedrejamento, perseguição, até por irmãos, né? Situações muito difíceis durante esses 20 e tantos anos que ele tinha servido ao Senhor até o momento. E Paulo podia muito bem dizer, bom, é verdade, Espanha está lá, precisamos chegar lá, mas
eu já estou velho demais, eu já não posso. Eu vou voltar para minha terra, Tarso, tem uma terrinha lá, meus pais deixaram. E aí de vez em quando eu escrevo uma carta, quem sabe, né? Mas esse não é o Paulo que nós conhecemos, não é verdade? Paulo diz, não, eu tenho que planejar essa 4ª viagem missionária para poder levar o Evangelho à Espanha. 3 coisas que faziam com que Paulo não podia parar. Em primeiro lugar, ele sabia que só em Jesus Cristo há salvação. Ele já tinha dito isso junto com João uma vez, vocês têm isso em Atos 4. Em nenhum outro nome há salvação. Nenhum outro nome é dado no céu, debaixo da terra, debaixo da terra, no qual nós podemos ser salvos. Só Jesus Cristo. E ele diz para Timóteo, não há outro mediador entre Deus e o homem a não ser Jesus Cristo, o homem. Paulo tinha essa convicção. Se eles lá na Espanha não ouvirem o Evangelho de Jesus, não tem esperança de salvação. Uma realidade difícil. Pense naqueles que ainda não foram alcançados com o Evangelho hoje. O que condena o ser humano não é ter ou não ter ouvido falar de Jesus. O que condena o ser humano, o que é? Pecado. O salário do pecado é a morte. Mas para ser perdoado nesses pecados, para ser salvo, só na pessoa de Jesus Cristo. Então, não há ser humano ingênuo em relação a Deus, em relação ao pecado. A única esperança está na pessoa de Jesus Cristo. E Paulo sabia disso. Por isso ele não podia ver no seu mapa um lugar que não tinha sido alcançado. Inclusive ele diz isso no verso 20, eu fiz questão de pregar onde Cristo não era conhecido. Porque essas pessoas precisam ter essa chance. Segundo lugar, ele diz que esse amor de Deus que está em mim me obriga, me constrange. Eu preciso chegar lá, porque Deus tem colocado, tem me amado, tem me transformado, e esse amor de Deus em mim me impulsiona também para alcançar outras pessoas. Ele, começo da carta aos Romanos, até ele diz que ele é um devedor. E a gente tem discutido um pouco o que é isso e tal. Eu acho que, em primeiro lugar, Paulo sentia uma dívida em relação ao seu chamado. Ele tinha sido chamado por Deus para pregar esse evangelho. E enquanto ele tinha a possibilidade, ele queria pagar essa dívida, assim por dizer. Não de um sentido negativo, mas no sentido de que eu preciso chegar lá com o evangelho de Cristo. Mas aí ele olha para a Espanha e diz, mas é longe. E o dinheiro é curto. Não tenho muito recurso. Como é que eu vou chegar lá? Quem sabe os irmãos lá em Roma vão me ajudar depois, mas eu tenho que chegar a Roma também. E como é que ele chega em Roma? Preso. Ele teve que pagar a passagem? Não. Deus deu um jeito, ele chegou grátis lá na Itália, em Roma. Pensa que Deus é pouca coisa? Às vezes, quem sabe os métodos são um pouco diferentes. Ele apela a César quando está preso lá em Jerusalém, e aí eles colocam uma cadeia nele e mandam ele de barco para Roma, onde está César. Inclusive acontecem coisas fantásticas nesse caminho, né? Deus usa Paulo ali no meio de tudo isso aí, mas ele acaba chegando em Roma. E é muito interessante se você ler o último verso de Atos dos Apóstolos, você vai ver que está escrito que ele sim, estava num tipo de prisão domiciliar, ele teve possibilidade de alugar uma casa, ele tinha uma certa liberdade, e não havia limitação, não havia impedimento para a pregação do Evangelho. Assim termina o livro de Atos, né?
contando a história de Paulo ali no fim. Paulo chegou à Espanha? Provavelmente não. Tem um desses teólogos da igreja, pais da igreja, que fala sobre isso, mas provavelmente Paulo nunca chegou à Espanha. Ele esteve em Roma, foi preso ali, ficou um tempo, solto, voltou provavelmente para as igrejas da Macedônia, Acaia, Filipos, que era uma das igrejas preferidas de Paulo, voltou a ser preso e morreu na prisão em Roma. Mas interessante é que antes do fim do primeiro século, nós temos, pelos historiadores da época, uma narrativa sobre o Evangelho e igrejas sendo estabelecidas na Espanha. Quem sabe, irmãos lá de Roma, não sei. Quem sabe outros que Deus levantou. Mas aquela visão que Paulo teve, de chegar até a Espanha, foi se confirmando, se cumprindo, através de outras pessoas. E antes do fim do primeiro século, o Evangelho chegou à Espanha, também um pouquinho mais ao norte, na Europa daquela época. Nós temos uma história. Deus tem trabalhado com você na sua vida. Nós temos desafios hoje, é verdade. E entre esses desafios estão planos também, naturalmente, para seguir adiante. Vocês têm uma grande construção aqui, sem dúvida é um grande desafio. Mas Deus vai estar com vocês também, né? Nesse projeto muito importante para abrigar o povo de Deus e ser uma igreja cada vez mais relevante também aqui em Cascavel e nas redondezas. Mas ainda há lugares que não foram alcançados. E eu gostaria de ter muito mais desse espírito missionário do apóstolo Paulo. Ter a coragem, né? Quem sabe de dar novos passos. Quem sabe alguma coisa que você também precisa ter. Hoje Deus está chamando pessoas de todas as idades. Entre os nossos missionários, nós temos vários que se aposentaram e depois foram para o campo missionário. E um deles, que quem sabe vocês já ouviram falar, é o pastor Paulo Mendes, que vai estar aqui em Foz do Iguaçu essa semana, inclusive. Ele se aposentou, era professor e depois diretor do nosso seminário em Campinas, e se aposentou em 93, 94, ele foi para Portugal. Depois ele foi para a Espanha. E ele está há 30 anos no campo missionário, depois de aposentado. Nós temos um outro casal em Portugal, pastor Nélio e Mazilda, que também se aposentaram e aí resolveram mudar-se para lá, para ajudar na igreja ali, também no treinamento de obreiros. E nós temos alguns outros assim. Então nós que somos jovens mais tempo, como eu tenho dito, né? Para não dizer que nós somos velhos, e pensa em Paulo aí, né? Temos também tarefas pela frente, se Deus está te chamando para isso. Mas quem sabe de uma forma mais específica, Deus está chamando os jovens para o campo missionário. Temos tido um crescimento do movimento missionário brasileiro nesses últimos anos, que realmente alegra certamente o coração de Deus, mas também o nosso coração. O Brasil é hoje o segundo maior enviador de missionários, quem sabe o terceiro. Estados Unidos ainda continua em primeiro lugar, mas possivelmente nós não sabemos o número de chineses que estão pelo mundo afora, mas nós já passamos os coreanos, sul-coreanos. Uma igreja grande no Brasil, é verdade, somos muitos evangélicos no Brasil, e temos hoje mais ou menos 20 mil missionários trabalhando fora do Brasil, além de muitos missionários aqui dentro também. Mas ainda tem Espanhas para ganhar. Ainda tem muitos lugares que não foram alcançados com o Evangelho, dentro do nosso país, dentro da América Latina e também na África, Ásia, Oriente Médio e na Europa, que precisa muito de reevangelização.
O apóstolo Paulo podia ter escolhido outra carreira. E ele fez isso inicialmente, quem sabe. Mas quando Jesus o encontrou ali no caminho de Damasco, ele tinha certeza que Deus queria algo especial com ele, que foi também confirmado pelo profeta Ananias. Quando você, quem sabe, você que está estudando, está se preparando, pensa numa futura carreira, o que fazer? Inclua esse pensamento, quem sabe de servir ao Senhor de alguma forma. Hoje, o trabalho missionário é feito com novas categorias também. Não só missionários tradicionais que vão com sustento completo para trabalhar de uma forma tradicional, como temos feito, mas Deus está levantando pessoas através das suas profissões. Muitos países hoje, por exemplo, as nossas duas irmãs que estão trabalhando no Oriente Médio agora, mais recente, elas conseguem entrar nesses países através da sua profissão. Uma delas enfermeira, padrão, que está na Indonésia, e a outra é engenheira florestal, que está trabalhando no Oriente Médio. E Deus está abrindo portas através de outras formas, bastante criativas hoje em dia. Quem sabe você vai dar alguns anos dentro da sua profissão, em algum lugar onde o Evangelho não tem sido pregado, onde o Evangelho é fraco, tem se pregado pouco, tem poucas igrejas. E ali dar o seu testemunho de vida de Jesus Cristo. Falamos de fazedores de tendas. Paulo fez tendas durante certo tempo, por isso que vem essa expressão, e foi a forma que ele se sustentou. Hoje nós estamos falando em profissionais, em missões, diferentes áreas. Tem uma expressão que acho que vocês ouviram, business as mission, empresários em missões, indo para lugares do norte da África, no Oriente Médio, quem sabe diferentes lugares da Ásia, da África, ou mesmo na Europa, com a sua empresa, com o seu trabalho, e ali se estabelecendo. Ou através do esporte, ou através da música, da cultura, tem muitas possibilidades, ou como estudante. Nós temos vários, não nossos, mas de outras denominações, que estão trabalhando são estudantes na China, por exemplo, para aprender alguma coisa, naturalmente, estão fazendo um curso, mas principalmente para poder dar o seu testemunho. Paulo poderia ter dado desculpas. Ele poderia ter dado a desculpa de que é longe demais. Eu não sou bom naquele idioma. Inclusive a paella que eles servem lá na Espanha, quem sabe não é tão gostosa assim. Quem sabe eles vão me maltratar. Não tenho dinheiro para chegar lá. Estou velho demais e assim por diante. Ele poderia ter achado muitas desculpas para não seguir adiante servindo ao Senhor. Mas parece que ele ouviu a voz de Jesus dizendo: erguei os olhos, vede os campos. Erguei os olhos, Paulo, e vê as possibilidades que eu tenho. Muita coisa você não conhece ainda, vai ser surpresa. Mas assim como eu tenho dirigido você até aqui, eu quero continuar fazendo isso. Queridos, querida irmã, querido irmão, querido jovem, querido irmão adulto, querido colega da terceira idade, não coloque desculpas para aquilo que Deus quer fazer. Veja as possibilidades de um Deus que tem todos os recursos, todas as possibilidades. Fomos chamados para fazer discípulos, ser discípulo de Jesus, mas também para fazer discípulos. Que Deus abençoe ricamente. Amém.